Um circo armado que querem fazer de nós os palhaços. Agora há pouco saiu uma liminar da Justiça Federal do Distrito Federal, que foi uma solicitação da deputada Carla Zambelli, impedindo que o senador Renan Calheiros seja o relator da CPI. Começou a guerra, com interferências diretas também da Justiça, como o STF interferiu no Congresso, no Senado, ou seja, exigindo que a CPI fosse aberta. Agora foram lá buscar na Justiça o direito de não manter Renan Calheiros na CPI como relator. Mas o que esperar da CPI da pandemia? O que esperar dessa CPI? Nada mais do que um palanque de antecipação eleitoral. Está institucionalizado o apedrejamento de ambos os lados. Investigar possíveis omissões e tropeços do governo federal durante a pandemia se faz obrigatório, claro, mas não é o momento, mas a maneira como está sendo conduzida a CPI na sua criação revela as reais intenções que andam ali por trás. Fica difícil de assimilar a presidência e a relatoria nas mãos de 2 senadores suspeitos e com dívidas pesadas na justiça. E o mais indigesto, gente, é que o ministro Edson Companheiro Fachin, do Olimpo do STF, engavetou por 60 dias os processos contra Renan Calheiros, que quer conduzir a relatoria e agora tem uma liminar em cima. Ele é acusado de desviar mais de 30 milhões da Braspetro. Foi isso que o ministro engavetou. A sensação que passa é que estão limpando o caminho do senador, esperando que ele retribua, atropelando a presidência da República. É uma espécie de toma lá da cá da impunidade. Triste, triste. E o suplente da CPI, Jader Barbalho, também foi beneficiado com a decisão de Fachin, aquele que anulou as condenações de Lula. Barbalho é acusado de ter recebido mais de 4 milhões da Braspetro. Serão os julgadores junto com o senador Omar Aziz, acordado para ser o presidente da CPI, que teve a mulher presa 2 vezes, em 2019. E 3 irmãos também foram presos, acusados de desvios na saúde no Amazonas. Família boa, família de bons exemplos. Inclusive, ele teve passaporte e bens bloqueados e continua sendo investigado e virou juiz. Convenhamos. Será que não sobra um meu irmão naquele Senado? Eles formam uma espécie de irmandade, se protegem. Qual a credibilidade de um suspeito de corrupção carimbado em investigar suspeitas de malfeitos? O governo certamente será atropelado muito mais pelas manifestações fora de contexto do presidente Bolsonaro, desacreditando a pandemia na contramão do mundo. O foco será miná-lo e fragilizá-lo, visando 2022, e jamais estender a mão para os brasileiros necessitados. Esse é o Brasil do crime legalizado, onde a honestidade é um péssimo exemplo. Mas antes de terminar, se vocês me permitem, só para resumir numa charge do Filosofia com Humor, o que eu falei agora há pouco, e o que está no editorial também aqui do grupo, é exatamente isso aqui. É exatamente isso aqui. Vivemos num mundo onde as pessoas mais sujas apontam para os limpos como sendo errados e muitas vezes fazem limpos se sentirem envergonhados de serem corretos. Não se sinta envergonhado. Se afaste dessa gente.